Fazer parte da OAB, não somente para quem foi membro, dirigente da OAB, mas para qualquer advogado atuante é sempre uma satisfação muito grande, muito intensa. Notadamente para aqueles advogados que se dedicam um pouco ao estudo da história. Então, a OAB ela está imbricada de forma umbilical com a história mais recente do nosso país. Se você for ver a história no contexto, nós temos aproximadamente 500 anos de história. E a OAB, nesse contexto, tem aproximadamente 90 anos de atuação. Evidentemente que a OAB, para quem vai olhar a história, ela teve muitos percalços durante toda a sua existência. E que foi uma instituição que se engrandeceu justamente pelos embates que ela teve, pelas glórias que ela edificou, pelo sacrifício que muitos dos seus dirigentes se submeteram, principalmente em períodos de exceção que houve aqui no Brasil. Seja não somente pela atuação institucional, como também pela atuação de alguns advogados, que a gente chama de próceres, da estirpe de Heleno Cláudio Fragoso, da estirpe do inigualável Sobral Pinto, que merece homenagem em toda a extensão, e que essas pessoas, esses advogados mais jovens, precisam realmente conhecer a história desse povo. E a OAB sempre esteve do lado das instituições. Se nós olharmos o Estatuto da OAB, o artigo 44, o que é que está escrito lá? Antes da defesa da advocacia, antes da defesa dos interesses corporativos dos advogados, o nosso estatuto ele já prevê uma defesa intransigente do Estado Democrático de Direito. A OAB é exatamente a instituição de vanguarda na preservação tanto dos direitos humanos quanto do Estado Democrático de Direito. A OAB tem um papel importantíssimo. E quando ela estabelece proteções para o advogado, a OAB, o nosso estatuto e a profissão do advogado tem uma responsabilidade muito grande. Alguns outros pensam que são privilégios. A OAB é a única profissão, a única categoria profissional que tem um assento constitucional. Se nós observarmos o artigo 133 da Constituição Federal, diz que o advogado ele presta serviço indispensável à justiça. Ele está num contexto, tanto quanto a magistratura, tanto quanto o Ministério Público. Está em patamares iguais. O Estatuto da OAB também diz que o advogado, tanto quanto ele exerce a advocacia pública quanto privada, ele está prestando um serviço ao mundo público. Isso também precisa ser observado. Então, a OAB tem um papel de grandeza muito acentuado. Foram os advogados que, nas ditaduras, colocaram as suas vidas, a sua liberdade, a integridade física, até mesmo a integridade física dos seus familiares em prol do Estado de Direito. Meu pai era advogado, trabalhava na área criminal. Eu comecei a trabalhar com ele muito cedo, como office boy lá do escritório, ainda era na Ribeira. E, como se diz, o costume do cachimbo aqui entorta a boca. E lá eu comecei a ver as coisas e comecei a achar bom, como se diz. Já estudante do Ateneu, me direcionei para fazer o curso de Direito. E fiz o curso de Direito, fiz concurso para juiz de Direito, fui ser juiz no interior. Mas realmente percebi que não era o que eu queria fazer. E aí eu deixei a magistratura. E fui ser procurador do Estado, que podia advogar. E através de alguns amigos, eu tenho amigos de longa data, apesar de eu com uma idade menor, mas os meus amigos são bem mais longevos do que eu. E aí eu fui convidado, por exemplo, Armando Holanda, Odúlio Botelho, Carlos Miranda Gomes, que são meus amigos até hoje, tá certo? E aí eu me agreguei a esse grupo, fui ser conselheiro, e lá, como conselheiro, fui trabalhando ao ponto de o pessoal entender que eu deveria ser. Fui presidente, fui tesoureiro da OAB, tá certo? E o pessoal, aquele grupo, entendeu que eu deveria ser o presidente.
E aí, com todo o sacrifício, com os colegas conselheiros, eu tinha uma diretoria de pessoas muito conscientes, tá certo? A quem eu posso citar até nomes, doutor Ricardo Furtado, doutor Jorge Alberto, tá certo? Doutor Sérgio Freire, doutor Rubélio Bahia. Então, as pessoas que eram muito dedicadas. E essas pessoas me ajudaram muito, tá certo? O conselho da OAB me ajudou muito. E aí, para mim, fazer parte dessa história foi jubiloso, tá certo? Foi um gáudio. E eu quero dizer que essa satisfação não é só minha, não. Todos aqueles que realmente se engajaram e acreditaram no que a gente estava fazendo e colaboraram conosco, todos eles, até hoje, depois de mais de 20 anos, eles realmente manifestam muita satisfação, muito prazer em ter estado conosco. Mas, para mim, a OAB é uma instituição a ser muito respeitada, deve ser muito respeitada e preservada.